Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: Mas Deus, baseado em Efésios capítulo 2, versos de 4 a 7. Ontem nós vimos o que Deus fez na vida do pecador, na vida daqueles que foram transformados, restaurados em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ver o porquê Deus fez isso. O porquê Deus resolveu vir restaurar a vida do pecador. Restaurar a vida daqueles que creram em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós vamos ver em Efésios 2, verso 4 a 7 é porque Deus o fez, devido à sua misericórdia. Misericórdia significa aquilo que eu mereço, mas Deus não quis. Ou seja, eu mereço ir para o inferno, mas Cristo resolveu, por causa do seu grande amor, não colocar-me debaixo da sua ira. Então, o que Paulo está dizendo para nós? Em Efésios 2, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, Paulo está dizendo, mas Deus, Ele fez o que fez, ou seja, veio nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus, devido à sua rica misericórdia. Então, devido à sua misericórdia, Deus nos resgatou. Então, Paulo está dizendo que quando Adão pecou, o salário do pecado foi a morte. Porém, Deus age com misericórdia para trazer de volta o homem à vida. Então, assim como por causa de Adão, a desobediência de Adão trouxe a morte, pela misericórdia de Deus, Ele age trazendo Cristo Jesus para nos trazer vida novamente. Então Paulo diz, em Tito capítulo 3, versos 5 a 6, não por obras de justiça praticada por nós. Ou seja, nada que o homem fizer vai trazer vida. Nada que o homem fizer vai dar garantia dele ser salvo. Mas, segundo a sua misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por causa da misericórdia de Deus, Ele enviou Jesus Cristo, que derramou seu sangue, e o Espírito Santo, que foi derramado por nós como promessa de Cristo Jesus, para nos regenerar e nos renovar, para restaurar novamente a vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Também, em Lamentações 3, versos 22 a 24, o profeta Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então Jeremias está dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de termos vida. Por isso nós não somos consumidos. Porque as misericórdias de Deus, elas renovam-se a cada manhã. E Deus é fiel para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Deus derrama sobre ele a sua misericórdia. Ou seja, Ele nos livra daquilo que nós merecemos, que é o inferno. Essa é a misericórdia de Deus. Segundo, por que Deus o fez? Por causa do grande amor com que nos amou. No texto de Efésios 2:4, nós vemos que Deus é rico em misericórdia. Por quê? Por causa do seu grande amor com que nos amou. O ato de Deus nos amar, ou escolheu Deus nos amar,
mostra a sua misericórdia. Paulo usa a expressão no texto, grande amor com que nos amou. O Evangelho de João usa de tal maneira, João 3,16, Deus nos amou de tal maneira. Nós não temos como explicar o grande amor de Deus. E Paulo ainda diz em Romanos sobre este amor. O que ele diz aqui em Romanos sobre o amor de Deus? Mas Deus prova o seu próprio amor. Então ele não resolveu só nos amar, ele provou o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. E João, ao escrever a primeira carta, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. 1 João capítulo 3, verso 1. Então, Deus nos amou e provou o seu amor por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E somos filhos de Deus por causa de Cristo Jesus. João capítulo 1, verso 12 diz isso. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, esse é o grande amor de Deus. Então, nós já vimos devido à misericórdia de Deus, vimos por causa do grande amor de Deus com que nos amou, e a terceira é devido à suprema riqueza da sua graça. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se a misericórdia de Deus nos livra daquilo que nós merecemos, a graça de Deus é justamente aquilo que nós merecemos, aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos a misericórdia de Deus. Nós não merecemos a salvação. Mas por causa da sua graça, nós somos salvos dos nossos delitos e pecados. Então, para nós entendermos o seguinte, o significado de graça para o homem, para nós, é algo que nós não precisamos pagar. Ou seja, nós ganhamos de graça. Nós recebemos de graça. Mas esse não é o significado da graça de Deus. O significado da graça de Deus é Ele nos dar algo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos ser salvos. Mas Deus resolveu, por causa do seu grande amor, Ele nos resolveu salvar. Ele nos resolveu justificar. Ele resolveu perdoar os nossos pecados. Nós não merecíamos, mas por causa da graça de Deus, Ele resolveu. Novamente Paulo diz, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 24. Então nós somos justificados pela graça em Cristo Jesus. E Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Então nós vamos ver que, além da graça se manifestar salvadora em Cristo Jesus, ela nos educa para que vamos renegar toda a impiedade, todas as paixões mundanas, para viver uma vida no presente século, uma vida sensata, justa
e piedosa diante de Deus e diante da sociedade. Então, a graça de Deus se manifestou para nos salvar, para nos educar e para que possamos viver uma vida santa, reta e piedosa diante do Senhor. Porque Deus o fez, quarto, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Certo homem chamou Jesus de bom, o jovem rico. Ele disse, bom mestre. E Jesus respondeu, bom é só um, Deus. O que Jesus estava ensinando para o jovem rico? E o que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando a reconhecer a bondade de Deus. Só Deus poderia ter um ato de bondade, de enviar seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Só Deus poderia manifestar a sua graça. Nós não merecíamos, mas seu amor, a sua misericórdia, junto com a graça, junto com a bondade, reflete o caráter justo e amoroso de Deus. Então nós vemos que a bondade de Deus para conosco está revelada em Cristo Jesus, em nos resgatar, em nos justificar, em nos purificar de todo pecado. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é gracioso. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bondoso para todos aqueles que nele esperam e nele confiam. Em Salmo 86, verso 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Ou seja, Deus é bondoso, é cheio de graça, é paciente, é misericordioso e em verdade. Então ele usa desta bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Romanos 11, 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Então, a severidade, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, a severidade, mas para contigo, para todos aqueles que creram em Cristo Jesus, a bondade de Deus. Se nela permanecemos, de outra sorte também tu não serás cortado. Então Deus derrama sobre aqueles que creram em Cristo Jesus a bondade, mas para aqueles que renegaram a Cristo a severidade. Então Deus é bom para todos aqueles que nele esperam. Lamentações capítulo 3, verso 23, 24 e 25. Deus é bom para todos aqueles que nele esperam. Deus é bom para aqueles que aguardam a salvação em Cristo Jesus em silêncio. Então, irmãos, por que Deus o fez? Por causa da bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. O que significa essas 4 virtudes de Deus para o homem pecador? Essas 4 virtudes de Deus, misericórdia, amor, graça e bondade, mostram as origens da salvação. Ou seja, a origem da salvação está totalmente em Deus. Deus resolveu, Deus escolheu nos salvar, nos resgatar do pecado, da morte e das garras do inimigo. Por quê? Porque a condição pecadora do homem longe da presença de Deus aponta para a revelação da compaixão divina em buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo, ele falou isso. Eu não vim para aqueles que se acham bons. Eu vim para aquele que se acha pecador. Eu vim para aquele que se acha perdido, que precisa ser resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Então, o agir de Deus mostra e revela a sua compaixão em buscar esse homem pecador que está na condição de morto em seus delitos e pecados e longe da presença de Deus.
A salvação é exclusiva pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela bondade revelada em Cristo Jesus para o homem pecador. Então, o que nós aprendemos hoje? Mais Deus. Por que Deus o fez? Porque devido à sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, devido à suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Estas 4 virtudes, misericórdia, amor, graça e bondade, mostram para nós o quanto somos importantes para Deus. Você é precioso para Deus. Por isso Deus enviou Jesus Cristo para morrer no teu lugar, para morrer no meu lugar. E todos aqueles que entenderem isso, que a salvação é em Cristo Jesus, são alvos da misericórdia, do amor, da graça e da bondade de Deus. E você é um destes alvos. Deus quer salvar você do pecado, da morte e do juízo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Manifesta, Senhor Deus, em nós a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, para que possamos, Senhor Deus, em Cristo Jesus, termos a certeza que somos salvos pela fé, justificados de todos os nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. Coloca a tua mão de cura sobre todos os enfermos, seja físico ou seja psicológico, ó Pai. Coloca a tua mão de cura, de restauração, ó Pai. Ó Deus amado, se há algum casal, ó Pai, que está passando por momentos difíceis, restaura o amor, o diálogo, a paz. Coloca as tuas mãos sobre os nossos filhos, guardando e protegendo, livrando de todos os perigos. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.